Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto A Esperança do Crente. Esse texto foi escrito pelo irmão Henrique Ramos. E hoje eu estou aqui gravando do estacionamento, porque a gente tem que remir o tempo, né? Então, já que eu estou com esse tempo vago, entre ir para o trabalho e aguardar, eu resolvi aqui fazer a nossa meditação. Então, espero que os irmãos entendam que não fui eu que escrevi esse texto, foi o irmão Henrique Ramos, e eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, vamos iniciar orando, pedindo a Deus que abençoe o nosso devocional, A Esperança do Crente. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que abençoes o nosso devocional, que possamos aprender de Ti e que possamos colocar toda a nossa esperança em quem realmente pode nos dar esperança, que é Jesus Cristo. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico hoje está em Atos, capítulo 12, versículos do 1 ao 17. E diz assim, está falando por mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro, durante a festa dos pães de fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso por 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então, as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram até ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora eu sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rhodes, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E eles disseram: Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor os tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para o outro lugar. Meus irmãos, então, a nossa reflexão será sobre a esperança do crente. E o irmão Henrique Ramos escolheu o versículo 14, que diz: Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela, Rhodes, correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Então, o irmão Henrique Ramos, ele diz que o Senhor já vocaciona na adolescência. Aliás, eu creio que o Senhor vocaciona em qualquer momento, em qualquer situação e a qualquer pessoa, né? Mas ele conta que no período no período da adolescência, no período da vida em que você é adolescente, a fé aprendida, ela é colocada à prova pela primeira vez.
Então, o que acontece? A Rhodes aprendeu em família sobre o Senhor Jesus, aprendeu sobre todas as coisas que estavam acontecendo, porque a família dela ensinou, mas agora é que a fé ia ser colocada à prova. Então, um dia a Rhodes viveu essa experiência. Quando ela reconheceu a voz de Pedro à porta, o que ela fez? Em vez de abrir a porta, ela saiu correndo para contar para os outros. Ela retornou até onde a igreja se reunia para anunciar o quê? A esperança de que Pedro estava à porta. Então não foi que ela foi displicente, deixou o homem lá fora, mal educado. Não, ela não é que ela estava ansiosa simplesmente. Ela foi, como diria, ela estava agindo com uma fé prática. Era o quê? A certeza da resposta de Deus às orações que a igreja naquele momento fazia. Então, no versículo 5, está dizendo o quê? Diz assim: e assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Então, a igreja estava orando por Pedro. E Rod sabia disso e cria que o Senhor iria responder. Então, Tiago morrera, a igreja estava com medo e de luto. Mas Jesus Cristo disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 22. Então, a Rhodes, ela tinha aprendido isso com os pais dela, né? Que era importante seguir a Jesus. E eles estavam orando por Pedro. Ora, quem segue a Jesus Cristo não vai estar morto, mas vai ficar vivo. Então, Tiago estava no lucro. Ele estava vivo nos céus. Apesar de ele ter sido morto por Herodes, ele estava vivo nos céus. E Pedro saiu da prisão. Então, ele estava de volta à igreja de Cristo, como está lá em Filipenses 1:21. Diz assim, ó: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, para Tiago, ele recebeu a morte aqui na terra, mas Pedro havia ficado vivo. Então, naquele lugar, naquele pátio, tinha duas igrejas. E hoje a gente também vive isso. Então, uma igreja vivia o medo e o luto, e a outra vivia a ressurreição e o amor. É fácil, né, irmãos, a gente falar assim: ah, nossa, mas eles andaram com Jesus, viram Jesus, sabiam de todas as coisas, estavam com medo. Agora, imagine o que era aquela tribulação, o que era aquela perseguição na época de Herodes. Era de dar medo mesmo. Os cristãos estavam sendo mortos. Então, não era fácil, né, ser cristão. Então, mas uma dessas igrejas, a despeito de toda a dificuldade, de tudo que via sofrendo, pregava a fé, e a outra, que fazia? Vivia pela fé. Uma esperava o bem, que era a expectativa, e a outra cooperava para o bem, que era a esperança. Assim, a gente tem que ter a expectativa do bem, sim, mas nós temos que ter esperança que o Senhor Jesus está sobre todas as coisas e Ele vai honrar a sua palavra e vai nos abençoar. Então, como Pedro naquele dia, Jesus Cristo também bate a porta hoje, na esperança de que, a exemplo da fé de Rod, a gente possa anunciar a sua chegada. Então, Jesus está à porta e nós temos que contar para as pessoas que Ele está chegando, Ele está vindo. Porque muitos de nós somos cristãos agentes secretos, né? Ó, boquinha calada, não quer contar nada para ninguém. E assim, um dia eles vão ouvir falar de Cristo. Não, nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que falar que Jesus Cristo está à porta, Ele vai voltar. E as pessoas precisam saber disso. Porque assim, a internet, os meios de comunicação, todos fazem com que alguém tenha ouvido falar de Jesus. Mas nós temos que proclamar a palavra de Deus. É o que o Senhor nos manda. Então, quem é você? O texto pergunta. A igreja que duvida enquanto ora, ou a igreja que abre a porta porque está orando? Isso é uma reflexão que nós temos que ter, né? Quem é que nós somos? Aqueles que duvidamos ou aqueles que abrimos a porta porque a gente orou?
a pergunta que não quero calar é: quando a gente vai aprender a viver pela fé? Então, viver pela fé, irmãos, não é fácil, não. Eu reconheço que quando a gente está passando por tribulações, por dificuldades, é muito difícil a gente viver apenas pela fé, né? Mas o Senhor nos ensina que Ele está conosco em todos os momentos. Eu já contei essa historinha, muitos dos irmãos conhecem, mas eu vou só relembrar. E aqueles que não conhecem ouvirão ela agora. Havia uma seca muito grande num determinado local e o pastor então conclamou a todos os membros da igreja a virem para uma reunião de oração. Para quê? Para pedir chuva, né? Porque as plantações estavam todas secas, o gado estava morrendo, as cacimbas de água já estavam vazias, então eles precisavam desesperadamente de chuva, de água. E o pastor então conclamou esta reunião de oração. E na hora marcada, o pastor estava lá recebendo as pessoas, e uma a uma elas foram chegando, todo aquele povoado foi para a reunião de oração. E num determinado momento, ele viu chegar uma moça, e ela estava de capa e guarda-chuva. E todo mundo achou engraçado, deu risada, né? Aí ela respondeu: eu não sei porque os irmãos estão rindo. Eu estou vindo para uma reunião de oração para pedir chuva ao Senhor. Eu não deveria vir de capa e de guarda-chuva? Então é isso, irmãos. Nós temos que orar e crer naquilo que nós temos orado. Porque muitas vezes a gente ora automaticamente. A gente não reza, né? Não faz vãs repetições, né? Não faz a mesma oração igual, sempre. Mas ora e não presta atenção no que está orando. Ora e não acredita naquilo que está orando. Ora e não tem a certeza que o Senhor vai nos atender. Então nós temos que viver pela fé, estarmos atentos, sabendo que o Senhor escuta as nossas orações. Nosso manancial termina assim, ó. Sigamos o exemplo da adolescente Rod e compartilhemos a nossa esperança de Jesus Cristo. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário, né? Meu abraço fraternal. Também quero deixar o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Eu me despeço com a nossa palavra-chave, que é saudades.